Existe felicidade, Carlos? Eu acredito que sim, sabe? E eu tenho um conceito muito forte para a gente de conversar sobre felicidade. Abdala, dentro da vida da gente, vão ter momentos cíclicos, e eu acredito muito nisso. Então a gente vai ter momentos alegres e momentos tristes na vida da gente. Isso acho que está inerente ao ser humano, inclusive são duas emoções básicas, né? Que eu até uso um nome chamado Marta, para que as pessoas possam alimentar e se conscientizar das emoções básicas, né? Que é medo, amor, raiva, tristeza e alegria. Então, quando usa Marta para você lembrar. Então, para mim existe momentos alegres e momentos tristes. Mas vamos lá, vamos pensar. Ah, você está triste. Significa que você é uma pessoa infeliz por você estar num momento triste? Eu quero crer que não. Então, para mim, o conceito de felicidade é o conceito de você conseguir compartilhar, você estar nesse mundo, você estar nessa vivência, você trocando a experiência, você trocando energia, você estando vivo, sabe? Independente da sua condição, seja social, seja financeira, seja biológica, você está na vida, você está trocando. Então, você pode ver pessoas aí que passaram por acidentes e perderam órgãos e são campeões olímpicos, né? Então essa pessoa, ela pode ter tido momentos de tristeza. No meu conceito, pode ser que sim, né? Mas significa que ela é infeliz? Não. Então, para mim, respondendo objetivamente sua resposta, existe sim felicidade. Me parece que a gente vive hoje uma espécie de uma guerra espiritual, né? A gente vê muitos relacionamentos voláteis que Uhum. não demoram, não tem uma durabilidade. O que você atribui a isso, Carlos? Olha, Abdallah, eu vejo que muitas pessoas estão buscando suas respostas, mas ao invés de buscar a sua resposta no seu mundo interior, na sua essência, Uhum, acabam buscando as respostas no mundo exterior. uhum, No que os outros vão pensar, no que alguém vai falar, no que a rede social está falando para a gente fazer, no que o jornal está falando que a gente deve seguir. Mas a pergunta que eu volto, você está fazendo realmente aquilo que você gosta? Aquilo que te deixa bem? E muitas vezes as pessoas elas entram não só em relacionamento, elas entram num emprego, elas entram numa igreja, elas entram hoje muito polarizado, elas entram num sistema político, mas uhum, que não condiz com quem ela é na essência dela. uhum. Então ela acaba se afastando realmente de quem ela é, né? Então, o que acontece quanto mais eu me afasto de quem eu sou, mais eu estou propenso a dar respostas fúteis, voláteis. Então vai acontecer disso, de pessoas que vão entrar em relacionamento fadado ao fracasso, entrar em emprego e não consegue evoluir, entrar em algum projeto e o projeto não ir para frente, desejar alguma coisa que não é realmente que vai bem contra o que ela pensa, né? Tem um livro de Daniel Goleman que fala de inteligência emocional. Lá ele tem um exercício chamado bússola moral. Ele é fantástico esse exercício. Ele pega assim, eleja os seus princípios de vida, eleja seus valores, eleja 10 crenças. E nesse ponto eu quero até fazer um parênteses. Muitas vezes, quando a gente propõe fazer esse exercício para a pessoa escrever 10 coisas que ela acredita, Uhum. para escrever a primeira coisa ela tem dificuldade, não consegue pensar no que ela acredita, porque fica muito falando do mundo lá fora, que esquece de falar do mundo aqui dentro. Aí depois ele manda escrever o seu propósito. Você está nessa vida aqui para quê? Qual que é o seu propósito? Aí escreve teus objetivos. Aí ele pega para alinhar o teu objetivo. O teu objetivo, ele está alinhado com teus princípios, com teus valores, com as tuas crenças, com o teu propósito? Se tiver, tudo bem. E se não tiver? Aí você parece que você vai estar lutando, parece que a pessoa vai estar lutando por uma coisa que nem ela mesma acredita, né? Eu falo assim porque a gente percebe que antigamente os relacionamentos, os casamentos, né, eles tinham mais durabilidade. Aham. Esse momento que a gente vive hoje tem relação com o que a gente vê hoje em rede social? Também, sabe? As Uhum. expectativas mudaram. Abdala, você acha que você é da mesma época que eu sou, que a gente falava assim, a palavra de um homem é que nem um fio de bigode? É.
Sim. Hoje em dia, você faz um documento, você assina no cartório, você registra no cartório, você registra sua assinatura no cartório e muitas vezes não cumpre, né? O que Exatamente. está acontecendo com a nossa sociedade que a gente está se afastando de valores primordiais, né? Entre ter a paz, a verdade. O que está acontecendo? A gente está se afastando. Novamente eu volto. Estamos doentes, Carlos? Estamos. Estamos. A partir do momento que a gente está aqui no mundo, eu acredito nisso, tá, Abdala? A gente está buscando a nossa cura. Seja a nossa cura física, seja a nossa cura espiritual. Eu vejo que você pratica muito corrida. Eu, É uma saída? é uma atividade física para manter minha sanidade mental, sabe? Eu busco na corrida exatamente isso. Eu trabalhar atividade física, tanto é que toda a área comportamental, qualquer pessoa que se você for trabalhar, que atua nesse comportamento humano, vai te falar que a atividade física ela é boa para você gerenciar o teu estresse, gerenciar a tua depressão, gerenciar o teu estado emocional. Então é uma forma, assim, para mim, de buscar alternativa. Agora eu te falo que mesmo na atividade física, se ainda assim eu ainda estiver preocupado com o mundo exterior, por exemplo, o que os outros estão me vendo? O que os outros estão falando de mim? Mesmo com a atividade física, eu posso me perder. Sabe? E a atividade física ela se tornar, para mim, um karma. Algo que vai cobrar o preço da minha felicidade. É, hoje nós vivemos num mundo de validação, é isso? Sim, muito, muito. A gente fica muito preocupado com a opinião dos outros, sabe? Tem dentro do mundo assim que a gente estuda, tem uma ferramenta que a gente fala assim, olha, minhas potencialidades, o que eu tenho de bom, ela me ajuda a levar para o meu propósito. Ela fica equidistante nos quadrantes. No outro quadrante é medo do que os outros vão pensar de mim me leva ao medo de agir, sabe? Qual dessas linhas que a gente está trilhando, de eu analisar minhas potencialidades para eu alcançar o meu propósito, ou eu ficar preocupado com a opinião dos outros que só vai me dar medo, né? Que vai dar um medo, que é um medo que paralisa. É o medo que faz eu não ir para frente, é o medo que faz eu procrastinar, é o medo que faz de eu abandonar meus projetos de vida no meio, né? São meus medos que vão me sentir fracassados, vão me sentir inútil, sabe? E é o que a gente mais vê hoje em dia. O porquê disso? Pode ser as redes sociais, pode ser a informação que a gente está recebendo em tempo real, que cada vez exige cria um falso conceito que exige mais de mim, né? Pode ser que sim. Eu via, Carlos, esses últimos dias aí, um vídeo. Você conhece o Felca? Conheço, Então, acompanho, você viu o vídeo que ele fala sobre a adultização? assisti. E aí, o que você achou daquilo? Então, o Felca hoje, vamos parar para pensar um pouquinho antes. Quem era o Felca antes? Eu não sei se você sabe um pouco da história dele, é interessante compartilhar. Ele era um rapaz tímido, ele era um rapaz que sofria Bullying? bullying, Uhum. né? Na época da escola, era um rapaz que pouco falava, né? E tem uma história dele que é chocante, né? Dentro da sala de aula, uma vez uma colega começou a fazer massagem nele, ele achou estranho, né? Começou a passar a mão nele, ele achou estranho, gostou, né? Achando que estava sendo amparado, sabe? Que é inclusive uma necessidade humana, a gente se sentia amparado, né? Ele tinha parado e no final ele descobriu que ela estava grudando chiclete, um monte de coisa Na roupa na dele. roupa dele. Então, ele é um rapaz que ele aprendeu a se fortalecer, a se fortalecer o seu emocional, visto o que ele passou na adolescência. Mas isso é um caso. Significa que todas as pessoas que passam por bullying, elas conseguem se fortalecer, conseguem dar a volta por cima e conseguem ter a voz, que hoje ele tem a voz, para levar o conhecimento e para levar essa problematização que está acontecendo no mundo e falar com propriedade, é um caso. Mas a grande maioria das pessoas,
elas acabam desenvolvendo crise de ansiedade, depressão, borderline, um monte de outros transtornos que acaba prejudicando na sua vida. Especificamente sobre esse processo é um processo notório. Dentro da psicologia, a gente fala assim, de criança e adulto. A adolescência ela é colocada dentro do nosso conceito por mais por uma questão social, não por uma questão biológica. Então, quando ele cita 14, 16 anos é uma criança, sim, é uma criança. É uma criança. E a gente vê, né, essa necessidade de dar uma resposta, essa necessidade de você conseguir se colocar, ter visibilidade que as redes sociais estão mostrando aí de uma forma, para mim, não muito salutar, né? Cada vez mais crianças entrando nesse mundo e assim, o vídeo é impecável. Já não é a primeira vez que ele toca, ele leva assuntos e ele corre o risco, seja qual for, de ele falar que é uma problemática da sociedade e que está deixando afetado não só as crianças, porque as crianças não têm culpa disso. Lá na frente, quando ele se transformar num adulto, que ele vai ter consciência e a vida vai cobrar dessas questões que muitas vezes é por conta de abandono de pais ou muitas vezes é por conta das necessidades dos pais que ainda estão buscando no mundo exterior as suas respostas, né? Então acabam colocando os filhos em situações constrangedoras. Tem uma mãe que coloca a filha dela em situação constrangedora até de fazer coisas absurdas com a filha em troca de likes, né? Deve render também financeiramente ali, né? Rende financeiramente, mas a que custo, né, Abdala? É um custo que não vai ter dinheiro no mundo depois. Pode gerar trauma, né? Que vai pagar para que a pessoa possa se sentir bem, sabe? Se sentir psicologicamente bem. Agora, o que uma pessoa pode fazer para não ser afetada para esse tipo de situação que a gente vê hoje na internet, Carlos? Porque a gente sabe muitas vezes que essa coisa de você ter a validação, que nem você falou, poxa, eu estou fazendo uma atividade física, eu já tenho que saber se a pessoa que está me vendo, se ela acha legal ou não. Como que a pessoa faz para ela fugir de não ser contaminada por isso? Tem um caminho que a gente trata como um caminho neurológico, sabe, de comportamento para que você consiga se enxergar. Primeira coisa é se enxergar, se olhar, se identificar, descobrir qual que é o seu propósito. Você está nessa vida aqui para quê? Qual que é o seu propósito? Então, é um caminho que é meio que dolorido, tá, Abdala? Porque vai colocar em dedos, em feridas, e vai doer, né? Eu falo assim, a gente nasce com uma essência, a gente nasce como uma luz. E aí o mundo vai nos cobrando comportamentos, vai nos cobrando atitudes, vai nos apontando dedos, sabe? Vai nos julgando e a gente vai criando um muro de proteção. Eu até visualizo, sabe? Aquela luz e vai construindo um muro. E esse muro cada vez vai ficando maior. Mais alto. Exatamente. Mais alto e mais denso. Daqui a pouco, as pessoas não vão estar se relacionando com essa luz. Vão estar se relacionando com esse muro, sabe? E esse muro sou eu? Não sou. Só que para destruir esse muro, eu vou estar mexendo com traumas, eu vou estar mexendo com vergonhas que passou na sua adolescência, com coisas que fez e se arrependeu, né? Então, é dolorido? Vai ser dolorido. Agora, quantos estão propensos a passar por essa dor emocional, essa dor psicológica, para se encontrar e se reestruturar? Então, tem um caminho que fala assim, ó, eu tenho o meu ambiente, eu quero mudar o meu ambiente, eu estou num ambiente que é tóxico, eu estou num ambiente familiar que só tem brigas, eu quero mudar esse ambiente. O que faz? Eu tenho que trabalhar o meu comportamento. A partir do momento... Não do outro. Não do outro. A partir do momento que eu tento buscar do outro, eu estou buscando as respostas do mundo exterior. E eu estou esquecendo do mundo interior. Eu tenho que buscar o meu comportamento. Mas para eu mexer no meu comportamento, veja bem, são quantos anos você tendo essa atitude? São quantos anos você tendo esse comportamento? Eu tenho que trabalhar numa coisa mais profunda, que a gente fala a nossa capacidade.
A minha capacidade de numa briga eu me calar, uma capacidade de ter essa polarização política e eu simplesmente olhar e não me posicionar, não porque eu estou em cima do muro, mas eu não quero me contaminar com aquela energia que não está levando a nada, não está levando a Isso que nada. eu queria perguntar para ti, se essa questão hoje ideológica, partidariamente falando, que nós temos aí a direita e a esquerda, se isso de certa forma contamina, inclusive a gente vê postagens nas redes sociais e a gente percebe muitas vezes que os tipos de comentários identificam muitas vezes ideologias partidárias, né? Sim, de qualquer gênero, raça, credo e cor. Nessa linha, eu vou chegar nessa tua resposta. Olha, o ambiente, o comportamento, o meu comportamento muda o ambiente que eu estou, a minha capacidade muda o meu comportamento. O que, que muda a minha capacidade? Minhas crenças e valores. Por exemplo, se eu acredito que eu consigo ficar quieto dentro de uma discussão polarizada, vamos dizer de política, que é o que está mais inerente, se eu acredito que eu consigo, eu vou conseguir. Se eu acredito que eu não consigo, eu não vou conseguir. E as crenças, elas são muito fortes dentro da vida da gente. Eu até falo dentro da atividade física, eu falo que 90% é mental. Alguns vão discordar de mim, mas tudo bem. 90% mental, os outros 10% é o treino, é a alimentação, é o sono, é o descanso. Né? Porque eu posso treinar bem, eu posso comer bem, eu posso descansar bem. Se eu for para uma prova, chegar na prova e eu falar, pensar, eu não vou dar conta, eu não dou conta. Eu vou me boicotar. Está muito nas Vai te crenças. sabotar, né? Vou me sabotar. E a maioria das pessoas hoje, infelizmente, está passando por isso. Mas e a minha crença? O que, que muda a minha crença? O que a gente chama afiliação. São minhas relações. Sabe? Onde que eu estou inserido? Qual bolha que eu estou? Que bolha que eu estou? Aquela bolha ela vai me retroalimentar as minhas crenças. E eu não vou conseguir enxergar fora da bolha. E se eu não conseguir enxergar fora da bolha, eu vou estar com aquela minha crença que a gente chama de crença limitante. E aquela minha crença vai desenvolver minha capacidade, que vai desenvolver meu comportamento e que vai desenvolver o ambiente. Então, o que, que o ambiente está? O ambiente está polarizado? Tá? Onde que eu tenho que mexer? Nas minhas relações. Olha só. Eu tenho que buscar outras relações. E isso não é só para política. Ah, por exemplo, eu quero fazer atividade física. Beleza. Com quem que você está andando? Ah, eu estou andando com a galera da festa, que perde noite, que bebe, ou coisa parecida. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem. Não estou falando que a pessoa tem que parar de fazer isso. Mas tem que olhar para si. O que, que você quer? Qual é o seu objetivo? Não, agora o meu objetivo eu quero acordar cedo, eu quero fazer uma atividade física, eu quero fazer uma caminhada, seja o que for que a pessoa quer. Né? Então ela vai ter que escolher. Né? Se aí ela muda as relações dela, vamos dizer que vai numa relação da galera que está acordando cedo, que tá, daqui a pouco ela está animada. Daqui a pouco, coisas que ela não acreditava que ela conseguia fazer, correr 5 km, 10 km, ou até fazer uma caminhada, seja o que for, daqui a pouco ela está fazendo, daqui a pouco ela se sente capaz e o comportamento dela vai cada vez fazer mais. Né? Então, nas minhas relações, elas determinam as minhas crenças, determinam minha capacidade, meu comportamento e meu ambiente. Né? E ainda não paro por aí, né? Mas como é que eu mudo as minhas relações, sabe? Porque aí fala assim, eu vou ter que enxergar outras relações, aí entra a identidade. Quem sou eu? Quem realmente eu sou? Aí a minha identidade vai definir minhas relações. Se minha identidade é uma pessoa que eu quero ter conhecimento, eu quero olhar para todos os lados, eu quero experienciar outras coisas, eu vou me dar o direito de entrar numa bolha, sair dela, entrar na outra e está tudo bem para mim. Né? E por último, dentro dessa escadinha da minha identidade, para determinar quem realmente eu sou, né? E quem realmente eu desejo ser, entra a espiritualidade. Que aí eu falo assim, não é religião. Não estou falando de religião nenhuma. Estou falando de espiritualidade. Que é no sentido, como que você, dependendo, troca energia no mundo? Em quem você acredita? O que, que você está alimentando para o mundo? O que, que você está doando para o mundo? Sem pensar em dinheiro, sem pensar em troca, sem pensar em nada. Simplesmente você está doando para o mundo. Aquilo que você está doando para o mundo. O que, que você está doando? Você está doando coisas boas? Você está doando palavras boas? Tem outra coisa que eu acredito bastante nisso, que a palavra tem poder.
né? E muitas vezes as pessoas que estão mais próximas de mim sabem. Quando eu falo assim, eu sou um fracassado. Eu falo assim, não fala que você é um fracassado. Fala que você tem busca da sua colocação. Você tem busca de você conseguir aquilo que você quer, né? Então, essa energia que eu estou falando, essa energia vai alimentar a minha identidade, vai me dar força. Vai me dar força para realmente saber quem eu sou e para eu ter autoridade de chegar num grupo que está falando A, tudo bem. E eu sair desse grupo e ir num grupo que está falando B, tudo bem. E eu saí desses dois grupos bem. Não saí alimentado com coisas ruins, não saí alimentado com coisas que me deixam mal, né? Agora, como que eu chego lá, Abdala? Como que se chega, Como é que eu Carlos? chego? Uma pergunta assim. É olhando para mim, me respeitando, sabe? E tem assim, me perdoando, porque a gente vai errar, sabe? Perdoando o outro, sabe? E é uma coisa assim que está muito dentro da espiritualidade. Volto a falar, não é religião. Também não tem nada contra a religião, nenhuma. Acho que todas são válidas, né? Tem até uma passagem no livro do Leonardo Boff, que ele fala que ele foi conversar com o Dalai Lama, e ele falou assim, agora vou fazer uma pergunta para o Dalai Lama, e está escrito, né, no livro, que eu vou deixar o Dalai Lama sem resposta, porque ele vai ser obrigado a falar que é a religião dele. Ele chegou para o Dalai Lama e perguntou assim, qual que é a melhor religião do mundo? Na cabeça do Leonardo Boff, o Dalai Lama ia falar que era dele, porque como que ele vai falar contra A dele, a né? dele mesmo, Aham. né? Aí o Dalai Lama olha para ele, a que te faz ser um ser superior, a que te faz você encontrar o seu Deus interior, essa é a melhor religião. Aí o Leonardo Boff sai assim, falando no livro, né? Eu até arrepio só de lembrar. Ele falando assim, ficou muito envergonhado de ter feito essa pergunta, porque a resposta era tão óbvia, tão, sabe? Falando assim é óbvio, né? Falando assim é óbvio. Que naquele afã dele, sabe, confrontar, sabe? Naquele afã de tentar provar, por A mais B, sabe? Sabe? Se preocupando com a opinião dos outros, ele esqueceu de despertar dentro dele o bom senso, né? E é dessa linha, a melhor religião é aquela que te faz encontrar aquilo que você acredita. Então, por isso que eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, que é essa energia que tá te movendo para você encontrar aquilo que você acredita. Finalizar aqui, Carlos, qual que é a essência da vida? A essência da vida é a gente procurar o seu propósito, o meu propósito. Eu acredito que a gente passar nessa vida sem identificar o motivo que eu tô aqui, por qual motivo eu tô aqui, eu acho que, sabe, não vou dizer que é perca de tempo, porque cada um dentro do seu caminho, do seu trilhar na vivência tem a sua experiência e tem a sua forma de enxergar o mundo, mas é encontrar o seu propósito, é saber por que está aqui. E eu posso garantir, sabe, que quando a gente encontra o propósito, as coisas fluem, tudo aquilo que eu desejo se torna, não se torna mais fácil, mas se torna mais factível, né? No custo vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter coisas que vai bater com a cara na parede, vai ter fracassos, mas isso não vai afetar o desejo interior de você continuar na busca de realizar o seu propósito. E quando você encontra o seu propósito, nem tudo no mundo vai abalar a gente.